Ricardo Lewandowski, as nossas homenagens pela competência, autoridade e imparcialidade com que conduz essa histórica sessão do Poder Legislativo. Senhores senadores, senhoras senadoras, aqui estamos por convocação das ruas desse país. Foram multidões de brasileiros carregando a sua indignação, a sua revolta, que exigiram o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E este é o pressuposto fundamental para a instauração do processo de impeachment. Sem apelo popular, sem a consagração do apelo popular, não há possibilidade de sucesso em qualquer tentativa de impeachment de quem preside o país. Os intérpretes desta aspiração popular foram os juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, a quem homenageamos pela coragem desta atitude. Se há apelo popular, há também a consagração de argumentos jurídicos irretocáveis, que foram consubstanciados no relatório competente do senador Antônio Anastasia. Há ilícitos praticados, sim, que autorizam, respeitando a Constituição, o afastamento da presidente da República. Alguns sugerem que fatos novos sejam aduzidos para alcançar outros agentes públicos. Mas é evidente que descabe esta iniciativa, já que esta fase do processo está superada. Aliás, há um ensinamento latino que cabe aqui lembrar: quod non est in actis, non est in mundo. O que não está nos autos, não está no mundo. Se alguém supostamente cometeu crime no exercício do seu mandato, que seja denunciado e que se instaure o processo competente. Nesse momento, estamos autorizados apenas a julgar a presidente Dilma pelos atos praticados e pelos eventuais crimes que foram denunciados. Alega-se que o Ministério Público teria opinião diferente da nossa através do pronunciamento de um dos seus procuradores. Ocorre, no entanto, que o Ministério Público de Contas, que é especializado, foi quem denunciou as ilicitudes praticadas pelo governo sob a égide da Presidência da República. E é exatamente o Ministério Público de Contas que tem autoridade para essa afirmação, Dr. Júlio Marcelo. Alega-se que o laudo pericial teria também inocentado a presidente Dilma e não é verdade. O laudo pericial confirma a existência das pedaladas e dos decretos irregulares. O que o laudo pericial não poderia fazer e não o fez foi apontar a responsabilidade. A nós que somos julgadores nesse tribunal político, sim, cabe apontar a responsabilidade. E quem governa o país não é responsável? Aliás, é bom aduzir que, desde o mensalão, denunciou-se um esquema complexo e sofisticado de corrupção, idealizado em nome de um projeto de poder de longo prazo, à sombra do poder no país. A quem responsabilizar? Não há responsabilidade? Quem preside o país não é responsável?
2 anos e meio antes do processo de impeachment ser instaurado, técnicos do Tesouro Nacional alertavam o governo e a presidência da República. Irregularidades estavam sendo praticadas e, se não fossem coibidas, restariam esqueletos que seriam certamente expostos como o foram. Desde 2010, fala-se na mágica fiscal, na contabilidade criativa, na manipulação dos números para escamotear a realidade das finanças públicas que nos levaram a esse rombo histórico das finanças do país, que chega esse rombo agora em 2016 a 170 bilhões de reais. E quem é responsável? Transfere-se a responsabilidade, porque ao longo destes anos aprendemos com governantes que o crime às vezes é admitido, existe, mas o criminoso não existe. Em algumas ocasiões, transfere-se a responsabilidade para coadjuvantes. Os artífices principais do crime permanecem impunes. Aliás, responsabilidade não tinha o imperador, mas isso há muito tempo. Só a Constituição do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, estabelecia em seu artigo 99 que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. O sistema de governo e o modelo de Estado. Felizmente, até mesmo a ideia contida naquele texto constitucional de 1824, que seguramente agrada a muitos nos dias de hoje, faz parte da história. Atualmente, a realidade, o desejo da sociedade é outro. Nossa Constituição vigente, em seu artigo 85, prevê textualmente a responsabilização do presidente da República em atos que atentem, por exemplo, contra a lei orçamentária ou a probidade na administração. Trata-se de um mecanismo constitucional de limitação do poder. Escrevendo sobre a limitação do poder, John Locke, filósofo inglês, dizia: primeiro tem de governar por meio de leis estabelecidas e promulgadas, que não poderão variar em casos particulares, instituindo a mesma regra para ricos e pobres, para favoritos na corte ou camponeses no arado. Para Locke, o poder é essencialmente limitado pela lei. Estamos julgando um caso de afronta à legislação vigente, cometida pela Presidente da República. O Senado Federal, nesse momento, diante do objetivo relatório formulado pela Comissão Especial do Impeachment, coloca à prova o seu papel e a própria Constituição Federal. Mas, senhor presidente, ministro Lewandowski, o Brasil mergulhou numa crise sem precedentes, mas a administra com instituições que alcançam elevada maturidade. E certamente, o que o povo brasileiro que foi às ruas deseja não é apenas a substituição de um presidente por outro. Muito mais do que isso, deseja o sepultamento desse sistema de governança promíscuo, do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, matriz de governos corruptos e incompetentes, usina dos grandes escândalos de corrupção. O Brasil só ganhará se nós, da classe política, soubermos sepultar esse modelo, iniciarmos um novo tempo sob a égide da democracia nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.